Essa semana a Doctum TV apresenta a programação especial sobre o primeiro Congresso Jurídico Doctum. A rede de faculdades Doctum reuniu os seus 7 cursos de Direito na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, nos últimos dias 22 e 23 de outubro. O objetivo do Congresso é o enriquecimento da cultura jurídica e do engajamento dos estudantes em questões políticas. Agora você assiste a entrevista do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Eupídio Donizete Nunes. Bem, o ensino jurídico cresceu, democratizou, acho que é bom, eu não concordo com essas restrições. Há pouco tempo estive com a grande autoridade lá do MEC, da CAPES, e teve o desplante de dizer a mim, falou, é um absurdo a qualidade do ensino jurídico no Brasil, que eu já vi ele me dizendo que uma empregada doméstica está fazendo direito. Eu falei, meu senhor, mas é disso que nós estamos precisando, retirar as pessoas das suas casas, não deixá-las lá assistindo essa televisão, assistindo novela, e que não passa aí tudo de violência e pornografia. É bom que todos possam estudar. E eu gostaria mesmo dessa democratização, não só no ensino jurídico, mas que todos pudessem estudar aquilo que bem entendesse. Nada poderia me impedir de ingressar numa faculdade e fazer medicina, embora eu não tenha vocação para ser médico, mas gosto de conhecer o corpo humano. Agora, para ser advogado ou médico, aí já dizem lá em Minas Gerais, o buraco é mais embaixo. É preciso fazer prova para ser advogado, para ser juiz, promotor, defensor, ou seja lá o que for, qualquer carreira jurídica. Para ser médico também eu tenho a impressão que em breve haverá prova. Mas o ensino jurídico está evoluindo e esse congresso mostra isso. As faculdades não estão mais presas somente ao texto da lei, não são só positivadas, discutem grandes temas, e eu falo para quem está estudando direito é que precisa debruçar sobre a filosofia, a psicologia, a língua, sobretudo a língua portuguesa, mas acho que as coisas estão evoluindo, haverá uma depuração, vejo com bons olhos essa proliferação de faculdades no Brasil, significa que estamos no caminho certo. Dizem que no Brasil há mais faculdade que todo o resto do mundo, que bom, que todos possam ter noção dos seus direitos para que exija mais dos poderes constituídos, os direitos fundamentais que nós temos e que antecedem as próprias leis. Está de parabéns a Doctum, é um tema extremamente oportuno, é preciso aí, com esses 20 e poucos anos de Constituição brasileira, que ela atingiu a maturidade, a idade adulta, é preciso rediscutir e saber até que ponto a evolução das instituições acompanharam a evolução da lei. A lei evoluiu, eu não tenho dúvida, a Constituição de 88. Resta saber as instituições. Eu passei aqui esta visão e reafirmo agora. Acho que as instituições brasileiras estão muito empedernidas, não obstante a lei. E a lei, eu digo, muda pouco. A lei é como uma sinfonia, mas a sinfonia não toca sozinha. É preciso que haja a orquestra. Está faltando a orquestra. Precisamos do Ministério Público mais ativo, precisamos de uma magistratura mais crítica com relação ao direito posto, é preciso que haja uma guinada ao justnaturalismo, é preciso que a advocacia brasileira e sobretudo o Conselho Federal da Ordem repensem e pensem sobre os grandes temas brasileiros, como a legitimidade do Supremo Tribunal Federal com esse sistema de escolha e tantos outros. A Doctum está de parabéns, em resumo. Eu quero crer que sim, que possa haver não órgão estatal, isso não, nós voltaríamos à censura. E antes de adentrar aí na pergunta, eu gostaria de ressaltar o grande papel da imprensa. Todas as instituições têm virtudes e defeitos e mazelas. A imprensa brasileira tem sido a responsável por todo o processo depurativo que tem ocorrido neste país. A imprensa, juntamente com a Polícia Federal, com o Ministério Público, então é importante que se ressalte isso. Mas nenhum órgão pode ficar sem controle, sobretudo uma instituição dessa que tem uma arma poderosíssima. Mas de certo que pensarão em algum, se já não pensaram, em algum órgão da própria imprensa, das próprias organizações, que regulem até onde se pode
pode invadir a privacidade, você pode cometer ofensa, ninguém é obrigado a suportar isso. É claro que o homem público que deve contas ao povo, ele está mais sujeito à exposição e por isso, de certo que pode ser mais mostrado, mais exibido na imprensa. Mas num balanço que eu faço, eu diria que a imprensa brasileira é a principal contribuinte desse processo de consolidação das instituições democráticas. Felizmente, ainda os políticos brasileiros, os agentes públicos temem a imprensa. Ainda não temem o judiciário, felizmente. Eu gostaria que tivesse um temor não da pessoa, do juiz, mas um temor da punição que seria certa. E o judiciário só não o pune por causa de questões estruturais. O judiciário está precisando urgentemente de um choque, seja um choque de gestão, repensar toda a estrutura do judiciário e faço isso como uma crítica construtiva. Acho que a imprensa tem um grande papel, sintetizando. Eu fui do Exército Brasileiro, tenho muito orgulho disso. O Exército Brasileiro é uma grande instituição, as Forças Armadas, como tantos outros, teve um envolvimento nesse processo que nós chamamos de revolução, ou contra-revolução, ou involução de 1964. Se envolveu, infelizmente, nessa fobia de busca aos comunistas e se envolveu matando, torturando, lamentavelmente, brasileiro. É claro que as pessoas do outro lado também, e aqui não vai nenhuma crítica à OAB, queriam tomar o poder à força e fizeram isso. Não estou buscando justificativa para quem quer que seja. Há quem está no poder hoje que deu tiro nos outros, que matou guarda de banco, que matou brasileiros simples, e eu não defendo nem uma coisa nem outra, nem uma ditadura da esquerda, nem de direita. Não fico satisfeito com isso. Vou em Cuba, e já fui diversas vezes, e diferentemente de muitos politiqueiros brasileiros, acho aquilo horrível o que fazem lá com as pessoas. Eu gostaria de viver num mundo democrático. Deixei o Exército, foi uma certa insatisfação, porque se envolveu nesses atos. Hoje, graças a Deus, o Exército está fora disso, e você não poderia comparecer perante a opinião pública e se mostrar como tal. Hoje ainda, com mazelas que o judiciário tem, você pode comparecer perante o público e dizer que você é juiz, que você é advogado, que é promotor de justiça, de peito aberto e de certo que não haverá vai ninguém querendo te avançar. Aqui o judiciário é feito de homens e mulheres, dificuldades há e deve ser punido. O Exército superou isso, me refiro ao Exército, mas sobretudo às Forças Armadas, e é o lugar onde eu mais aprendi. Não tem acanhamento, seria assim, cuspir no prato que comeu. Eu fiz a minha carreira, eu mudei assim a minha vida depois que eu fui estudar na escola de cadetes do Exército. De lá eu saí da Academia Militar das Agulhas Negras, fui fazer eletrotécnica na Unicamp, enfim, hoje estou aqui na magistratura brasileira. Tive grandes escolas, uma delas o Exército e outra o Banco do Brasil, onde eu trabalhei por 7 anos. No Brasil, nós nos contentamos com a lei. Aí vem a lei e fala que os idosos têm prerrogativa de tudo, e isso satisfaz aos chamados idosos. E afora isso, usam de uma hipocrisia, usam de figuras de linguagem para valorizar um determinado segmento, pessoas que têm mais de 60 anos, que eu nem sei se pode ser classificado como idosos, e chamam de pessoas da melhor idade. Se é melhor idade, eu queria até voltar para a anterior, a idade ruim, então ser mais jovem, etc, etc. O fato é que nós nos contentamos com a lei. Eu estava em um banco e havia lá então, para atender exclusivamente a lei, estava lá fila para idosos, não sei o quê, e ali uma fila de pelo menos 100 idosos. Cheguei lá e outros caixas, e as pessoas ali na fila, se contentando com a lei, se contentando com o fato de ter uma placa. Até procurei o gerente do banco e falei, isso é um desrespeito. Não a lei, que eu não estou muito preocupado com lei, mas respeito até a um direito que antecede a lei dessas pessoas, seja gestantes, pessoas com dificuldade de locomoção, tudo isso, e esse caixa. Ele falou, sim, meu senhor, mas a prerrogativa isso é o caixa de idosos. Pelo amor de Deus, vá para outro caixa. Mas isso é uma questão muito nossa, contentarmos com a lei. Quanto à idade, o que eu percebo é que não há nada disso e as pessoas devem procurar o melhor para viver, a expectativa de vida está aumentando e falo por mim, eu tenho projeto até os 120 anos,
tem a impressão que eu não deva partir antes disso. No cristianismo eles ficam aí pregando que é uma beleza morrer, porque você vai para o céu, vai para o paraíso, e esses dias até fui a um velório e estava observando isso. Hoje eu sou um cara mais observador, tenho lido muito Freud, muito Jacques Lacan, observando o comportamento humano, e todos ali chorando porque o morto havia partido, mas depois lá na celebração, falando que a pessoa que morreu estava muito feliz, porque deveria ir para o reino eterno. Essa foi a grande jogada do cristianismo, que tirou as pessoas daquela linha estoicista, que todos nós transformávamos em pó, morríamos e virávamos cenoura ou tomate, dessa forma. De minha parte, eu não quero nem a escola estoica, não quero virar cenoura nem tomate, também não quero essa vida eterna, ficar contando com isso. Eu quero viver o aqui, o agora, o tempo presente, o mundo presente, e aí, parodiando o Carlos Drummond de Andrade, vamos de mãos dadas, sem idade, sem sofrimento. É próprio de uma geração, não gostaria aqui dos altos dos meus 50 anos e qualquer coisa, ficar aqui acusando, apontando os dedos nos jovens. Minha geração teve as suas virtudes, os seus defeitos, as suas mazelas. Hoje há toda uma massa de informação, de internet, de televisão, para levar as pessoas a isso e, sobretudo, ao consumismo. Eu fico muito triste quando chego no Japão e vejo aquelas moças de cabelo lisinho, louras, porque querem parecer com as europeias. Eu gosto da diversidade cultural, felizmente ainda temos alguns bolsões no país, me refiro aos rincões de Minas Gerais e o Nordeste brasileiro, que propõe essa diversidade. Os jovens são inertes, de certo, por causa dessa grande massa de informação em cima e querendo que o seja para que não votem ou que votem só num determinado partido ou num determinado populista brasileiro. Mas isso vamos alcançando assim, isso é uma construção, não há receita. Eu saberia até apontar as causas, tenho a impressão que é isso, mas também há um quê de insatisfação na juventude, e não é por outra razão que eu gostaria de voltar aos meus 25 anos. Agradecemos a entrevista concedida pelo desembargador e após o intervalo voltamos com a jornalista Miriam Leitão.